Amém? Venha cá, missionário Manuel Martins. Olha aí, ó. Nosso pastor, nosso líder, nosso mentor. E nós não podíamos deixar de ir para casa, né? Sem ele também falar um pouquinho com a gente. Que Deus lhe abençoe. Amém. Boa noite. Obrigado pela paciência e obrigado por estarem aqui ainda. Eu agradeço de coração a todas essas mulheres maravilhosas de Deus. Por gentileza, sente. Eu nem sei por onde começar, mas eu tenho um slide, eu tenho um PowerPoint com apenas 3 slides que eu quero deixar para vocês. Quero saber mais ou menos quanto tempo eu tenho, que eu vou cuidar aqui. Foi dado 20, então já 2 já foi. Dê uma olhada aí. É um texto que eu sei que todas vocês gostam muito, falam a respeito, e muita gente idealiza essa mulher, como muita gente idealiza uma mulher, ou idealiza um homem, pensa em alguém ideal. E a gente sabe que o ideal não existe, é uma paisagem inalcançável no horizonte da existência. Não existe ninguém ideal, ninguém perfeito, nem para ser candidato a marido e nem para ser candidata a esposa. Mas existe uma grande mulher. Vou descer aqui para não ter que abrir o meu iPad ali. Mulher virtuosa. Quem é ela? Como será essa mulher? Quem a achará ou quem a encontrará? Onde está essa mulher? Para resumir, para encorajar todos vocês, eu quero dizer para você que essa mulher existe. E essa mulher é você. Essa mulher existe. E essa mulher é você. Mas alguém precisa achar essa mulher. E não importa quantos homens estejam à procura de uma grande mulher, o mais importante de tudo é que você descubra essa mulher em você. Quem tem que descobrir primeiro, quem tem que encontrar é você. E eu acredito que Deus pode convencer você e fazer de você essa mulher. Mas lembre-se, às vezes, como a Elida mostrou aqui, como todas as palavras que ouvimos das preletoras, a gente não se vê, a gente não se enxerga, porque a gente se enxerga através de filtros negativos, de rótulos que colaram na gente, e que a gente acaba aceitando e deixando-se moldar
por esses rótulos. A gente passa a se ver por um jeito ou por um prisma que é falso, que a gente não é. E aí entra o desafio, como ela também falou um pouquinho, de ressignificar. Isso significa dar um novo significado e dar um novo sentido à sua vida. E descobrir, ir descobrindo a pouco e pouco essa criatura maravilhosa que você é, essa mulher que você é. Eu quero prestar uma homenagem aqui a grandes mulheres, a umas pouquinhas, pelo menos, da Bíblia e da história. Da Bíblia a gente poderia falar de muitas grandes mulheres, mas você pode lembrar aí de 2 ou 3 nomes apenas como um exemplo. Mas eu quero lembrar as mulheres da nossa igreja. A pastora Dionélia fez menção da Emê, e eu quero fazer menção, além da Emê, que é a fundadora da nossa igreja, lá nos Estados Unidos. Eu conheci profundamente a história dela, eu estudei lá, eu pesquisei nos boletins que ela escreveu, nos textos e nos livros que ela escreveu. Enquanto eu estive estudando lá, eu tive esse privilégio. E eu quero citar também mais 2 ou 3 grandes mulheres. Eu quero citar a esposa do Harold Williams, fundador da nossa igreja no Brasil, a pastora Mary Williams. A Mary Williams esteve aqui, neste púlpito, neste palco, junto com o Harold Williams, que veio aqui, e nós tivemos o privilégio de conhecê-los e de resgatar a história deles, do Harold e da Mary, e orar por eles aqui neste púlpito, dignificando a história deles. Também eu quero lembrar da dona Jeane Faulkner, a missionária que ficou no Brasil 26 anos, juntamente com seu marido, o pastor George Faulkner, que foi quem me mandou para Manaus. Fui primeiro para o Nordeste, depois eu vim para cá. Vamos lembrar de outra mulher que tem sido uma bênção para as mulheres da igreja no Brasil e para o marido dela, que é a pastora Bianca Oliveira. É outra mulher que está fazendo um trabalho importante na igreja no Brasil. E eu quero encerrar mencionando outra mulher, outra grande mulher, que já se foi. Então, em homenagem a ela, eu quero lembrar dela nesta noite, a Claudete. Nós ficamos... Cadê o Marcos e a Rai? Alguém pode arrancá-los lá de dentro e trazê-los para cá? Eu disse que hoje eu iria falar com 2 canecas na mão. Essa caneca aqui tem o nome da Claudete. A gente está falando ali de virtude, de mulheres virtuosas, de mulheres de grande valor, de capacidade, de personalidade e caráter extraordinários, que fizeram diferença no mundo ou ainda fazem. E nesta caneca aqui, tem muitos nomes, muitos adjetivos, que são expressões qualificativas, que qualificam, que definem
qualidades, virtudes, traços marcantes na vida de uma pessoa. Então, tem muitos nomes aqui. Só que tem um detalhe interessante que eu não sei se vocês sabem. Algumas mulheres que escreveram isso aqui, ou que deram essas palavras aqui para identificar a Claudete numa ocasião, foi num evento das mulheres. Algumas dessas mulheres estão aqui presente na plateia, e sabem, foram elas que viram essa mulher e que deram uma palavra que representava a visão delas, a leitura que elas faziam dessa grande mulher chamada Claudete. E elas fizeram uma caneca em homenagem a Claudete. E eu quero dizer para vocês que não sabem, que a caneca original era esta. E eu descobri um fenômeno. Eu tomava chá com a Claudete todas as tardes na nossa casa. Tem um capítulo aqui deste livro que eu duvido que você leia sem chorar. O título desse capítulo é A Mesa Sozinho. Depois que ela se foi, e eu fiquei sozinho lá no apartamento onde morávamos, e um dia eu tentei tomar chá sozinho. Eu já tinha escrito quase todo o livro, que eu comecei a escrever quando ela ainda vivia. E eu tinha muita vontade de que, quando ela voltasse do hospital, eu pudesse mostrar o livro para ela, pelo menos os originais, prontos para ir para a editora. Mas não deu, ela não voltou. Quando ela saiu lá de casa, que o Laurence a levou para o hospital, já o Covid dominando totalmente o corpo dela, e aconteceu numa reunião como esta. Eu vim aqui, dei um buquê de flores bem grande para ela, bonito. Ela tirou a máscara, eu também, eu dei um beijo nela. E foi a última vez, foi o último beijo. E nós pegamos Covid aqui naquele dia, nós dois. Talvez tinha muita gente com Covid. E nós pegamos o vírus. Eu levei 7 dias para começar a sentir o impacto. Por causa da minha vida, do meu estilo de vida, da minha atividade física, correr, malhar. E ela não, ela tinha saúde, não tinha comorbidades, mas ela era sedentária, não se movia, não corria, e era muito tranquila, era a mulher mais tranquila do mundo, que pelo menos que eu conhecia. Mas no segundo dia ela já estava mal, e aí foi piorando, e o Laurence então logo a levou para o hospital, segurava ela com um braço, e ela segurando no braço dele, mas aí eu já estava fraco também, e ele segurava um tubo de oxigênio com a outra mão, e fomos saindo devagarinho no apartamento, pelo corredor, e eu com as 2 mãos nos ombros dela, ela já muito frágil, com muita dificuldade de respirar. E quando íamos passando na frente da biblioteca, que tem a porta ainda para o corredor, depois eu mudei de lá, e eu segurando os ombros dela, e eu ouvi uma voz dentro da minha alma, dizendo assim: ela nunca mais andará neste corredor. E o Laurence a levou para o hospital, lá para check-up, e eu nunca mais a vi. Tínhamos feito um pacto, que um não deixaria entubar o outro, se ficássemos muito doentes com Covid.
Eles a levaram para o hospital porque ela estava muito mal, e eu disse que eu não iria para o hospital. Se eu morresse, eu iria morrer em casa. E eu não deixei me levar, e eles montaram um ambulatório lá no apartamento, e a Carol cuidou muito de mim, por isso eu também entendi todas as dores e as mágoas da Carol, e eu sobrevivi, eu acredito, basicamente pela misericórdia de Deus e pelo cuidado muito carinhoso e muito atencioso da Carol. A Carol ficava dormindo no corredor do apartamento, me levaram para o apartamento dela, que era ao lado do meu, e ela ficava dormindo no corredor, num colchãozinho, com a porta do quarto aberta. Qualquer barulho, qualquer gemido que eu fazia, ela corria para me atender. E nos últimos dias eu já não conseguia mais ficar em pé, eu tinha que ir no banheiro sendo arrastado por eles. E eu me lembro que com as poucas forças que eu tinha, eu ia me agarrando da cama até a janela, e eu ficava ali orando pelo povo que estava nos hospitais e clamando pela misericórdia de Deus, e ouvindo o toque das ambulâncias carregando gente muito doente, gente morta, e eu ficava sabendo os horrores daquelas valas comuns cheias de corpos, e que ninguém podia sepultar os seus entes queridos, nem tocá-los por causa do Covid. Tem um capítulo aqui no livro que se chama Quando Manaus Chorou. É um capítulo tão tocante que eu duvido que você consiga ler sem chorar. Então é um livro de muitas lágrimas. E aqui eu conto a história. E eu quero lembrar para vocês que ser virtuosa, ter virtudes, ter qualidade e ser virtuosa, ser uma mulher valorosa, pura, santa, consciente, temente a Deus, ser virtuosa e valorosa é um jeito de ser, é um estilo de vida. Como ouvimos no testemunho da Renata, pena que ela estava na pressão do tempo, parece que aqui a gente sempre vive na pressão do tempo, por isso eu presto a minha reverência e o meu apreço a vocês por estarem aqui educadamente a tarde inteirinha e por ouvir, porque isso aqui são lições, histórias de vida que marcam a gente, histórias que nos marcam profundamente, nos ensinam, nos educam e nos modelam para a vida, porque vocês realmente se identificam com as histórias como nos identificamos com as histórias da Bíblia. Eu não sei o que está acontecendo aqui, eu não sei ler isso. Agora está 22 minutos e 33 segundos. O que significa isso? Como é que é? Espera aí, eu quero entender. Meu tempo está acabando. Não, porque aqui está a contagem regressiva, está diminuindo. Vinte um pouquinho. É isso que eu estou supondo, porque senão não seria contagem regressiva. Eu sei que está diminuindo, mas eu vou terminar junto com o relógio. Lá vem auxiliar do Espírito Santo. Eu quero ir para o segundo slide ali. Por favor. Você sabe o que é corte?
Chegou um corte ali, e eu estou obedecendo. Segundo slide diz assim: o que é virtude? Leia ali comigo. Ser virtuosa é uma qualidade excelente de quem se conforma com o que é correto e desejável. Isso é uma virtude. Do ponto de vista da moral, da religião e do comportamento social e etc. Então isso é uma virtude, é uma qualidade excelente. Uma segunda definição do dicionário: virtude é uma conformidade com o bem, bem em letra maiúscula porque é um bem maior, e com a excelência moral ou de conduta, de dignidade. Isso é virtude. É também a capacidade de atingir objetivos ou os efeitos da sua atividade. A Hélida falou um pouco sobre isso também. A Dionélia falou no empenho para realizar, para fazer o seu trabalho funcionar e alcançar resultados. Então, os efeitos da sua atividade, finalidade, utilização e etc., com eficácia, propriedade e mérito. Só uma pessoa virtuosa consegue isso. Outra coisa importante da virtude ou da pessoa virtuosa é a continência amorosa ou castidade, ser casto, puro, santo. E também é um modo despojado, austero, honesto e digno de viver. Mas tem mais um slide, vamos acabar. Terceiro slide. Aqui é aquilo que eu já disse para você no começo. Quem procura, acha. Eu procurei uma mulher. Tinha algumas interessadas, mas eu queria uma que eu me interessasse. Mesmo eu sendo um dinossauro, né? Mulher virtuosa, lá no provérbio que vocês gostam muito, 31:10. Quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Aí vem uma lá do Boaz da Ruth. Isso aqui é o Boaz falando para Ruth. Quase um paizão, né? Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Quem procura, encontra. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, não é coroa na idade, né? Coroona, não é isso, é a diadema, é uma joia para o seu marido. Mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Eu vivi com uma grande mulher, e hoje, pela misericórdia de Deus, depois de perdê-la, Deus me deu outra mulher extraordinária, para mim, maravilhosa. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu vi essa caneca, e tem um motivo para eu dizer para você que esta aqui era a original, e aqui você não enxerga os nomes, você não enxerga. Mas quando eu fui tomar chá lá na minha casa, sozinho, ela já tinha ido embora, e eu coloquei a água quente, bem quente, nesta caneca. E à medida que a caneca sentiu a água quente, muito quente,
os nomes começaram a aparecer. Isso aqui, Meire, é muito chocante. Eu não sabia. E aí eu aprendi uma coisa, eu vi aqui uma parábola. Quem acha uma grande mulher, quem vê, quem enxerga uma grande mulher, isso aqui é para vocês nunca mais se esquecerem por toda a sua vida deste congresso. Este exemplo que eu vou dar para vocês. Como é que se descobre uma grande mulher, uma mulher virtuosa, uma mulher de virtudes, de qualidades extraordinárias, como você vê aqui, tantas palavras. Eu queria ter 1 milhão de canecas desta para distribuir de graça, mas eu não tenho. Mas aqui você não enxerga. Mas quando vem o calor intenso, que você pode interpretar como provação, teste, luta, prova, desafio, para a mulher que tem um bom caráter, que tem bons valores e boas qualidades, é na dor, no sofrimento, é nos testes duros da vida que as suas qualidades se manifestam, se expressam e ganham visibilidade, e aqueles que procuram uma grande mulher acabam conhecendo suas virtudes e suas qualidades e acabam descobrindo em você essa grande mulher. Porque foi só o calor da água quente que começou a revelar os nomes. Se você fizer hoje o teste, você vai descobrir a verdade do que eu estou dizendo. Assim você olha e você não enxerga. Quem a achará? É como alguém que olha para você, mas não percebe você como você é, com as suas qualidades, com os seus dotes, com os seus valores, os traços do seu caráter, da sua personalidade, esse ser maravilhoso que você é, que Deus fez de você. Mas à medida que você demonstra estas qualidades, e agora eu vou pegar aqui para ler, porque eu não tenho água quente, nem tempo para esperar que as palavras se revelem, mas eu vou ler aqui algumas. Mulher virtuosa, ela é, olha só o que diz aqui, sábia, doce, atenciosa, prestativa, sincera, heroína, divertida. Naquele último congresso dela, com muitas de vocês, quem estava aqui naquele último congresso? Olha quantas mãos, olha que coisa linda, olha que testemunho da verdade. Viram isto? Ela era divertida, ela tinha a gargalhada mais linda do mundo. Onde ela chegava, ela era divertida, ela era alegre, ela era feliz. Ela era uma mulher muito feliz. Ela era a alegria da nossa casa. Mas tem mais virtudes aqui. Virtuosa, criativa, companheira, intercessora, inteligente, paciente, querida, cuidadosa, provedora, lindona, flexível, fofa, compreensiva,
educadora, verdadeira, carinhosa, rainha. Meu Deus. Vou parar aqui. A primeira vez chique era demais. Um detalhe para vocês. Gostaria que os homens todos estivessem aqui da igreja. Nós nos amávamos e éramos apaixonados. Isso é diferente. Nós éramos apaixonados e nós nos amávamos. Nós namoramos até os últimos dias. E nós nos amávamos de verdade. E nós, antes de casar, namorávamos à distância. Eu morava a 700 quilômetros de onde ela morava. Mas às vezes eu era tão decidido que eu pegava um ônibus na capital do meu estado, onde eu morava, mesmo no inverno frio, com gelo, abaixo de zero, e eu viajava a noite inteirinha, e eu ia ao amanhecer na casa dela, com os pais dela, com ela, com toda a família. E nós namoramos quase 4 anos, e nós casamos, e nós ficamos casados 48 anos e 3 meses. No dia que completou esse tempo, os 3 meses, além dos 48, naquela manhã, pouquinho antes das 6 da manhã, ela foi embora, e os meus filhos ligaram lá de São Paulo, dizendo: é o teste aí, estão querendo ver se eu estou falando sério, né? Espero que a caneca não me traia, né? Não faça como a caveira que traiu o cara, né? Olha lá, já começou a mudar e já começaram a aparecer os nomes. Não é louco isso? Quando as provações, mulher querida, quando as provações no teu casamento, no teu namoro, na tua vida, na tua igreja, na tua liderança, nos teus sonhos, nos teus projetos, nos teus estudos, na tua empresa, nos teus negócios, quando as provações vierem, quando os testes, os desafios, a dor, o sofrimento, porque tudo isso vem, quando o calor dos fatos e dos acontecimentos te esquentarem, te maltratarem, não desanima, nem desiste. Permite que as tuas virtudes aflorem, venham à tona, se manifestem. E como diz a Bíblia, para que o mundo veja, deixa Cristo brilhar na tua vida, emergir das tuas fraquezas, dos teus medos, dos teus pavores, das tuas inseguranças. Deixa as tuas qualidades brotarem do teu interior. Deixa as tuas virtudes e as tuas qualidades, aquilo que te protege, que te sustenta, que vem de dentro para fora, mas que só é visto e percebido quando o teste vem forte. Acredite nisto, isto é uma parábola, isto não é oba-oba, isto é um tremendo ensinamento de qualidade que Deus deixa a gente aprender e perceber. Mulheres queridas, mulheres de Deus, mulheres
preciosas, mulheres virtuosas. Seja forte, cresça. Tenho apenas 6 minutos. Eu era tão feliz, e quem é feliz quer casar de novo. Quando perde o parceiro ou a parceira, porque o casamento é um lugar para ser feliz. Não tenha medo, não tenha medo de um novo relacionamento. Mantenha as suas virtudes, mantenha a sua santidade e mantenha a sua qualidade de vida, as suas virtudes espirituais. Quando eu conversei com o pastor João Brianese e conversei com a Neila, eles me falaram da Renata, do testemunho dela, de quem ela era e de como ela se comportava quando ficou sozinha. E então eu entendi que era pessoa de quem eu podia me aproximar. Até os 2 meses certinho do meu luto, eu queria morrer. Eu não queria viver mais no mundo, nem trabalhar, nem existir, porque a perda da Claudete abriu um buraco sem fundo na nossa vida, na minha vida e na vida dos meus filhos. Foi muito, muito terrível. Quando você ama, a perda é muito maior e muito mais sentida. Mas eu digo que o meu luto é uma cópia do luto dos hebreus, que durava apenas 2 meses. Não era anos e anos no choro e no lamento. Primeiro, quando eu vi aquela foto, algo trouxe aquela foto viva lá do Instagram, do Facebook, colou em mim. E eu passei, a partir do momento, isso foi no primeiro dia depois dos 2 meses. No último dia dos 2 meses, eu fiz uma oração. Eu estava lá no Rio Grande do Sul, tínhamos acabado há pouco tempo, há poucos dias, de sepultar as cinzas da Claudete no mausoléu do avô dela, que foi um missionário muito famoso lá no Rio Grande do Sul, Paulo Malaquias. A mãe dela era Lira Malaquias da Costa. E enquanto eu estava lá naquela casa, próximo à praia, uma casa que a gente tem, que agora no inventário da Claudete, ficou para uma das minhas filhas. Eu dividi os bens entre eles, o que a gente tinha. E no último dia eu fiz uma oração curta e eu disse: Senhor, eu não aguento mais. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero. Se o Senhor tiver uma companheira para me dar, eu quero. O último dia do meu luto. No dia seguinte, eu assisti todas as lives que todos os pastores ficavam fazendo para se comunicar com o povo, porque as igrejas estavam fechadas. E naquela região lá, da pastora Neila, que está aqui presente, do João, tinha uma celebração de missões. Eu tinha nomeado o João, nosso diretor de missões para o estado. E lá eu vi a foto da Renata com eles, com o pessoal do louvor, junto com os pastores. E quando eu vi a foto, foi assim, ó. E aí eu orei, outra oração. Primeiro dia que eu vi a foto, eu disse: Senhor, se o Senhor tiver alguém para mim. Aí eu fiz uma oração louca, essa sim foi de doido. Ela disse que eu estava doido. Eu orei e disse assim: Senhor, se for alguém como esta mulher,
ou se for esta mulher, eu quero. E no dia seguinte de manhã, e aí eu baixei a foto para o meu celular, e aí no dia seguinte de manhã, o Vanderlei estava lá, sentado à cabeceira da mesa, na casa da praia, e aí eu lembrei da foto, abri e mostrei para ele, e disse: Vanderlei, você conhece essa mulher? Ele olhou assim, rapidinho, e disse: eu conheço. Aí eu disse: quem é ela? Aí ele disse: essa aí é a Renata. Aí eu disse: o que você sabe dela? Me fale alguma coisa, porque eu não conheço. E não é que eu nunca a tinha visto, eu já a tinha visto 2 vezes, mas de máscara eu não sabia quem ela era. E uma das vezes foi no final da convenção de outubro daquele ano de 2020. Aquela convenção de 2020. A gente estava lá naquela sala VIP, nós vínhamos saindo ali os dois, eu e a Claudete, e o pessoal aqui do louvor estava conversando e falando assim: a Renata, Renata. E aí eu perguntei para a Claudete: quem é essa Renata? Aí a Claudete disse: depois eu te falo. E aí nós continuamos andando, e a gente estava bem no meio ali, saindo para ir embora, e o pessoal já estava arrumando as cadeiras. E aí, de repente, a Renata saiu daquela sala, onde ela estava conversando com a irmã da Claudete, mas eu não a conheci. Desceu aqui toda de preto, de máscara, mas eu não fazia a mínima ideia quem era. E aí a Claudete olhou bem para mim e disse assim, como ela me chamava, ela disse: bem, bem, olha, você me perguntou quem era, essa é a Renata. E a Renata ia passando por nós ali, bem no meio. E aí eu disse: tudo bem. Aí a Renata deu uma paradinha e disse: oi pastora, oi pastor. E foi embora, não parou um segundo ali. E eu disse: boa noite. Mas ela foi, eu continuei sem saber quem era, com a máscara cobrindo o rosto, como todo mundo estava andando com máscara. E aí foi assim. Aí de manhã, agora sim eu entrei, o tempo está voando, né? Vamos acabar, que o Jandir já está coçando a cabeça, e a Elaine já está me olhando de cara feia. De manhã, quando eu perguntei para o Vanderlei, aí eu quis saber mais. Aí eu disse: mas quem é ela? O que ela é? O que ela faz? Aí o Vanderlei disse: ela é do louvor, já cantou em convenção, parece que ela é da igreja lá do pastor João e da Neila. E aí ele disse: acho que ela é casada, eles tocam no louvor da igreja. Aí quando ele falou assim, parece que ela é casada, aí acabou. Aí eu fechei o telefone, e aí eu já passei a fazer outra oração e dizer: Deus, tira essa mulher da minha cabeça. Nem tinha entrado e eu já comecei a orar para sair, porque eu não podia pensar ou desejar ou ficar orando por uma mulher casada. E aí eu me lembro que eu fiz outra oração de joelhos lá no corredor da casa da praia, e eu disse: Senhor, tira essa mulher da minha cabeça, apaga. Mas não saía da minha cabeça. E aí passou 1 mês e 20 dias, e eu voltei para Manaus, e um dia o João tinha voltado do interior, tinha ido fazer algumas visitas, e ele estava ali no escritório, e eu estava quase morrendo, eu fiquei 8 meses quase sem poder falar, minha corda vocal parou de funcionar, só saía um ronco, um chiado da minha garganta. Mas aí o João estava ali, eu falei um pouquinho com ele, e eu lembrei da bendita foto. Aí puxei o telefone de novo, mostrei e disse: você conhece essa mulher? Aí ele disse: conheço, claro. Aí eu disse: quem é ela? Ele disse: é a Renata, lá da nossa igreja, é uma bênção, está lá ela e a irmã dela, trabalham, correm de um lado para outro, ajudando no trabalho da igreja, nos hospitais, e elas ajudam muito.
E aí ele só falava delas. Aí eu fiz uma pergunta de bobo. Eu disse: sim, mas e os maridos delas não ajudam? Lógico, né? Aí o João disse assim: não, mas ela não é casada, ela é divorciada há mais de 2 anos já. Aí de novo. E foi aí esse é só o começo da história. Aí eu continuei, aí eu falei para ele muito em segredo e pedi pelo amor de Deus que ele não contasse nem para a mulher dele. Besteira, né? O marido conta e a mulher conta. Mas eu acho que ele conseguiu guardar segredo por umas 2 semanas, não sei. Aí eu tentei 2 vezes falar com ela, mas ela não chegava nem perto de mim, e essa parte ela já contou. E depois, no dia 12 de junho, eu a vi de verdade, de perto, e foi quando eu consegui conversar com ela, e eu era muito doido mesmo, mas eu sabia o que eu queria, eu tinha convicção, eu sentia que Deus estava me conduzindo nessa aventura, e eu fui lá, era dia dos namorados, a Neila tinha me convidado para dar uma palavra, e eu fui, a Neila fez uma entrevista comigo, e eu levei um buquê de flores, com a intenção de dar para ela. Quando ela ficou sabendo, ela disse: não, senhor, não faça isso, não me dê flores, eu não tenho nem nada com você, não tenho nenhum motivo para receber flores de você. Ela era assim, durona, né? E aí o João fez uma trama lá, disse: olha, eu estou com um buquê de flores ali para dar para a Neila também, o rapaz vai levar para mim lá na hora da homenagem dos namorados, aí eu posso pedir para ele levar suas flores também. Aí ele levou, aí eu fiz uma brincadeira, eu digo: olha, meus irmãos e irmãs, eu estou aqui, mas eu fiquei viúvo, eu estou sozinho, é dia dos namorados, eu não tenho namorada, mas eu trouxe um buquê de flores que um cavalheiro pode oferecer para uma dama, num aniversário, num casamento, em qualquer ocasião social. E eu fiquei olhando, e eu não sei para quem dar esse buquê de flores, mas como está presente aqui a nossa líder do, como é que chama o negócio? Comec, a coordenadora da Comec está presente aqui, então eu vou homenagear todas as irmãs aqui presentes, oferecendo buquê de flores para elas. Não teve brecha, ela não pôde escapar. E aí eu dei, ela veio, aí os gaiatos lá já começaram a gritar, e teve um que gritou assim: pastor, ela é solteira. Lá vem. Gente, que vergonha, o pessoal da igreja me empurrando, sabe? Pastor, ela é solteira, pastor. Pessoal, gente, ó, o pessoal da igreja me jogando assim. Que bom, graças a Deus. Gente, o resto da história vocês conhecem. Por incrível que pareça, já vamos para o 4º ano casados. O tempo passa. A Claudete é uma pessoa absolutamente inesquecível. Ela foi uma mulher extraordinária. Algumas mulheres talvez tentaram imitá-la. Que Deus ajude que cada uma consiga. E no livro tem uma parte, quando eu vou encerrando, tem um capítulo do livro, quando eu falo do legado da Claudete, e eu mostro um jeito de ser, era o jeito da Claudete, mas eu mostro aqui no livro que esse jeito não era originário da Claudete. Na realidade, era o jeito de Jesus. É o jeito de Jesus que ela conseguiu copiar
na vida dela e demonstrar. Ela era essa pessoa, tranquila, sensata, amorosa, consciente e sempre com muita paz, e ela nunca lutou por nada, nem brigou com nada, nem com ninguém. E ela nunca precisou se esforçar para ser como ela era, como ela foi a vida inteira. Ela era ao natural, era o jeito dela, que era o jeito de Jesus. Eu desejo de todo o meu coração que todas vocês possam ter também. Se quiserem aparentemente e ler o livro e conhecê-la melhor, quem não a conheceu pessoalmente, imitar o jeito dela, tudo bem. Mas o que eu desejo de todo o meu coração é que vocês, como mulheres cheias de graça, cheias de amor, de verdades, de virtudes, que vão dar o jeito de Jesus. E eu também, e os homens que estão aqui também. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Vamos receber a nossa líder.